Olá, eu sou Luana Schwarzfutter e hoje eu vou falar sobre um tema que talvez vocês não tenham quase ouvido, talvez a gente quase não tenha conversado e que é importantíssimo da gente falar, que é a normalização da deficiência. Parece estranho, não é? Normalizar a deficiência, o que é isso? Pois bem, a gente tem por hábito falar muito da deficiência, mas a gente, infelizmente, ainda fala como se ela fosse um tabu. Então, a gente fala da deficiência, por exemplo, olha, esse aluno, ele tem um probleminha. Olha, fulano de tal, ele tem autismo. Olha, como se ter uma deficiência fosse uma vergonha. Como se ter uma deficiência fosse algo tão ruim que a gente tem que falar baixinho, que a gente tem que falar escondido. E aí, muitos dos nossos alunos, porque eu falo de inclusão escolar, mas muitas de nossas crianças nem sabem que têm deficiência. Ninguém falou para elas sobre a deficiência delas, ninguém explicou o que acontece, que elas são muito mais do que a deficiência, mas que a deficiência existe e ela é uma característica presente e marcante na vida dessa pessoa. Então, quando a gente faz esse tabu, essa voz baixinha para falar da deficiência, quando a gente esconde a deficiência, quando a gente fala pouco, a gente está mostrando que essa característica ela é tão negativa que ela tem que ser escondida, que ela tem que ser falada de voz baixa. Do que a gente fala de voz baixa, escondidinho? De coisas ruins, de coisas que são misteriosas, de coisas que não devem ser ditas. E a deficiência, ela de maneira nenhuma é uma característica negativa dessa pessoa. Ela de maneira nenhuma deve ser escondida. Ela de maneira nenhuma é uma questão de segredo. Porque ela não é uma característica que ofenda ninguém. Ela não é uma característica que atrapalhe outras pessoas. Ela não é uma característica que deve ser vista como tabu. Ter deficiência é normal. 5 a 10% da população mundial tem deficiência. Para vocês verem que é uma característica comum a muitas e muitas pessoas. Então, ela deve ser normalizada. O assunto deficiência, ele não é feito para ser debatido num dia ou em outro. Ele é para ser debatido em qualquer momento, em qualquer situação. Quando a gente tem uma questão de deficiência em sala de aula, por exemplo, é comum que a gente dê uma escondida. E aí isso só vai aumentando as questões de bullying, preconceito. Porque o que é o preconceito? É uma coisa que a gente não conhece e aí a gente age mesmo sem saber, mesmo sem formar o conceito correto, não é isso? Então, quando tem um aluno, por exemplo, que tem autismo, ele precisa se autorregular e aí ele precisa ficar rodando na sala, eu posso sim explicar a todos os colegas que estão na sala dele o porquê dele fazer isso. Para quê? Para que se eu fico escondido e fico, ai gente, não deixa, ou eu simplesmente finjo que nada está acontecendo, eu cresço essas dúvidas nessas crianças. E aí eu dou espaço para o preconceito, eu dou espaço para a informação errada, eu dou espaço para que essas crianças não entendam o porquê desse colega está rodando na sala. Enquanto se eu tivesse a normalização da deficiência, eu poderia falar, gente, ele está rodando na sala porque ele está precisando se acalmar. E é o jeito que ele se acalma. A gente deixa ele rodar pela sala, ele andar pela sala. Vamos procurar saber por que a gente deixou o colega nervoso? Ou por que o colega está mais ansioso? E aí a gente começa a trabalhar com a normalização das características de cada pessoa, o entendimento de cada pessoa. Quando a gente pergunta, mas por que o
O coleguinha pode e eu não posso. A gente precisa explicar, porque senão a gente gera nessa criança um sentimento de que ela está sendo lesada desnecessariamente. Eu estou causando um sentimento ali de exclusão à toa, porque eu estou evitando um assunto que é normal. Então, vamos falar sim da deficiência. A gente não precisa do dia do autismo para falar do autismo. A gente não precisa do dia da síndrome de Down para falar da síndrome de Down. Qualquer dia, qualquer hora, é oportunidade para a gente falar das características de cada pessoa, das necessidades de cada pessoa, independente do dia. Então, eu posso sim falar do autismo, falar da deficiência intelectual, falar da síndrome de Down. Posso utilizar as datas? Posso, mas eu posso falar em outros momentos. E mais do que falar da deficiência, eu posso falar das características e das necessidades de cada um. Então, eu posso sim explicar o porquê de cada um. Se você não tem esse conhecimento, não tem problema, porque a gente também precisa normalizar a situação de que a gente não sabe tudo, mas busque informação certa, correta. Também não é vergonha de falar para os seus alunos de que você não tem informação nesse momento, mas que você vai buscar. Busca aí o professor da sala de recursos para ter alguma informação. Procure, faça uma pesquisa legal no Google para poder saber. Tem gente muito bacana, com conteúdo muito legal. Procure. Mostre vídeos para os seus alunos. Tem vários conteúdos infantis. Tem vários conteúdos para o público adolescente também. Procure aí, vamos falar. Vamos procurar youtubers ou personalidades que tenham deficiência, que estejam falando da própria deficiência, que estejam explicando as situações sobre preconceito, capacitismo. Normalize o assunto deficiência. É importantíssimo que a gente faça isso, que a gente debata com tranquilidade, com naturalidade. Vamos naturalizar a deficiência, não vamos ver como um tabu, como uma coisa que deve ser escondida, como deve ser uma dificuldade para falar. Também não precisa ser um evento falar disso, tá, gente? Eu não preciso criar uma reunião para falar sobre a deficiência desse aluno. Eu não preciso criar um dia específico para isso. A gente pode conversar, a gente pode comentar, a gente pode falar com naturalidade, tá? Então, não precisa ir pensar num dia específico, numa dinâmica específica para isso. Conforme as dúvidas forem surgindo e as situações forem surgindo na sua casa, na sala de aula, a gente vai explicando de acordo com a capacidade, com a dúvida de cada criança. Então, é claro que eu não vou pegar na creche e vou pegar um dia e falar sobre toda a ciência de como funciona a deficiência física de um, como fala de outro. A gente vai de acordo com a curiosidade da criança. É normal uma criança de creche, por exemplo, perguntar por que ele não tem uma perna? Ou por que ele está numa cadeira de rodas? O que faz a cadeira de rodas? Não deixe essa criança na dúvida. Explique. Ele não tem uma perna, porque aconteceu isso, isso e isso. Ele está na cadeira de rodas por conta disso e disso e disso. E aí a gente explica para ele com naturalidade, com o vocabulário que ele conhece. Com isso, vocês podem ter certeza de que essa criança vai ter a dúvida dela respondida e aí ela vai entender que aquilo é normal, que aquela condição é normal. Eu vou evitar uma questão de curiosidade maior, de preconceito, dessa criança ficar buscando uma informação num lugar que ela não deve. Trabalhe com o vocabulário daquela criança e vai explicando. E, por favor, gente, não evita dessa criança que ela também tem conhecimento da própria deficiência. Vai explicando também para ela o porquê de cada coisa. Vá mostrando para ela de que também é normal ter deficiência. Não esconda dessa criança o porquê que ela precisa se autorregular. Responda as dúvidas dessa criança. Por que ela não tem o funcionamento daquele membro ou que funciona de uma maneira diferente? Por que ela se acha diferente da outra pessoa? Não recuse essa informação. Não recuse esse processo de autoaceitação, de autoentendimento. É muito ruim você crescer e não se entender. É muito ruim você perceber que é diferente, mas ninguém te explicar o porquê.
você perceber olhares diferentes, jeitos diferentes de interpretar você, mas você não saber o porquê. Então, busque informação para essa criança, dê conhecimento para ela, gere o autoconhecimento. E aí vocês vão ver que tudo flui muito mais fácil. E quando a turma também entende, os familiares entendem o processo dessa criança, os porquês das coisas acontecerem, as coisas fluem com mais naturalidade, mais facilidade, mais leveza. Vamos evitar o preconceito e a falta de informação, tá bom? Eu espero que eu tenha auxiliado aí em alguma coisa. Se vocês tiverem dificuldade, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem falar, façam um favor, comentem aí, vamos conversar, vamos falar, vamos tirar as dúvidas, vamos perguntar, pode me criticar também, porque é normal e é interessantíssimo conversar com vocês, debater com vocês. Até a próxima e mandem perguntas, tá? Vamos conversar aí bastante. Comentários, hein, por favor.